Oi, meu nome é Edson Hartmann, eu tenho 51 anos, moro em Ponta Grossa, Paraná. Eu sou desenhista de histórias em quadrinhos e escritor também de quadrinhos há um pouco mais de 30 anos. Eu também sou artista gráfico, artista visual em geral, participei de algumas exposições, participei de alguns concursos, fui premiado em dois ou três, eu vou tentar lembrar disso e falar sobre isso aqui. Esse vídeo é um vídeo sobre a minha trajetória e eu estou fazendo ele para um edital da secretaria, ou melhor, da Fundação Cultural da minha cidade. Se não me engano, chama Cultura em Casa, e é um edital emergencial para ajudar os artistas nesse momento extremamente delicado, complicado, por causa da Covid e todas as limitações que são consequências da pandemia. Vou começar falando dos meus trabalhos mais antigos. Esse é o primeiro fanzine que eu produzi em 1900 e... Na verdade, eu produzi o trabalho em 88, com 18 anos, e publiquei em janeiro de 89. Eu sempre gostei muito de história em quadrinhos. Eu fiz um curso de desenho por correspondência. E fiz o primeiro ano do ensino médio técnico em desenho arquitetônico. O ensino técnico era junto com o segundo grau na época. E eu escolhi esse curso justamente porque eu queria comprar as tintas e a caneta nanquim, que era caríssima, para fazer história em quadrinhos. E aí comecei a fazer. Aí eu fiz esse primeiro fanzine. Aí tem uma história para tentar falar um mínimo de linearidade, né, de forma cronológica. Em 89 eu sofri um acidente de moto muito grave e eu fiquei 6 anos de muleta, gesso, aparelho, dores extremamente fortes. Mas mesmo assim, nesse período eu já estava produzindo o Buraco Negro número 2 antes do acidente, consegui terminar depois do acidente. Tem histórias em sequência do Buraco Negro número 1, né, ficção científica. E o meu terceiro fanzine é o Surreal número 0, e ele satiriza justamente a vida boêmia da cidade de Ponta Grossa. Foi logo depois da primeira edição da Münchenfest, ou das primeiras edições. A taça de Vila Velha, que é o símbolo, o principal cartão postal da cidade, serve como taça de chopp. E aqui dentro tem uma história, justamente, os quadrinhos satirizam a vida boêmia, como eu falei. Então aqui as lanchonetes, o pessoal das antigas vai lembrar, vai reconhecer, né, essas lanchonetes e tal. E eu tentei transformar esse fanzine Surreal número 0 numa revista que seria Surreal, quadrinhos psicodélicos, com capa colorida e algumas páginas coloridas. Isso foi em 96, 97. Eu contratei uma empresa para fazer a diagramação e a digitação, diagramação da revista, que deveria ter 64 páginas. A empresa que estava fazendo a diagramação faliu, sumiu com os meus originais. Eu espero resgatar ainda um dia, se não os originais, pelo menos um desses exemplares. Nesse período, para manter um pouco da cronologia, então isso foi chegamos aí em 98. Eu já tinha feito algumas exposições, ou participado de algumas exposições nessa época, com os meus quadros, e em 98 eu ganhei o primeiro prêmio por uma pintura, por um quadro, que foi no concurso Visões dos Campos Gerais. Eu participei com 2 quadros, um deles foi a minha primeira pintura a óleo, que mostrava Vila Velha, como seria Vila Velha antes da chegada da civilização.
E o outro quadro foi o que ganhou, que era uma pintura, na verdade era um trabalho de técnica mista sobre papel, chamado Mal Colorido, que retratava o lixão do Botuquara, que na época Ponta Grossa não tinha aterro ainda, era conhecido como lixão do Botuquara, e foi um momento muito importante para mim, porque foi um prêmio justamente com um tema que era a denúncia dessa questão social e ambiental, né? E eu já tinha uma militância ambiental meio que por natureza, assim, eu moro numa chácara desde a adolescência, então e sempre gostei muito desse tema. E com a experiência como pai também, porque eu tinha um filho que nasceu em 91, então quando ele tinha 4 anos mais ou menos, eu fiz um cartoon inspirado nele e dei o nome de Tupinanquim por causa do cabelinho. É exemplo do Maurício de Souza, né? O meu personagem foi inspirado no meu filho. Mas a partir de 96, 97, eu entendi, eu trabalhei um pouco, pesquisei a questão indígena, a cultura indígena, e eu entendi que o Tupinanquim era de fato um índio. E a partir de 97 ele assume essa característica de curumim urbano, que é um menino que mora na cidade, normal, usa todos os recursos civilizatórios possíveis, mas mantém a tradição, a cultura, o folclore, né? Mantém as suas raízes. E eu lancei o Tupinanquim número 0 em agosto de 1998. 98 é o ano de nascimento do Tupinanquim. Ele também, eu tenho até um recorte aqui, um xerox de um recorte de jornal. Ele está aqui porque é o primeiro dia em que foi publicada a primeira tirinha do Tupinanquim num jornal. Foi o dia 6 de fevereiro de 98. E o Tupinanquim foi protagonista de uma exposição. Era uma exposição coletiva, a primeira exposição de quadrinhos de Ponta Grossa. Eu acho que é a primeira, né? A primeira exposição do SESI, que inaugurou a Galeria de Artes do SESI. Eu coordenei e vários amigos meus participaram. Mas o Tupinanquim era o personagem e eu era o autor que tinha mais trabalhos. Então eu passei a considerar essa data como a data de nascimento, aniversário do Tupinanquim. Depois de lançar esse número 0, eu passei a produzir cartões e adesivos artesanais. Eu fazia com tinta acrílica, nanquim, tinta acrílica, aí fazia uns recortes, colava umas letras e fazia xerox colorido. E saía vender pela cidade. Vendi milhares de adesivos e cartões do Tupinanquim. Eu tenho aqui alguns cartões. Esse é um dos cartões. Veja você, né? Tem uma ideia na capa, abre. E eles eram assim, papel, contact, plástico, colado, tudo assim. Um trabalho. Dava muito trabalho para fazer, para produzir, mas o resultado foi bacana e me ajudou a sobreviver como artista e ajudou muito a divulgar numa época em que a internet estava começando no Brasil e eu não tinha computador. Então, o que hoje a gente divulga por rede social, na época eu saía vender adesivos pela rua, né, pelos botecos da cidade. Bom, aí veio o século XXI, né, e aí eu comecei a fazer alguns trabalhos institucionais. Por causa do Tupinanquim, da divulgação do Tupinanquim, a Secretaria da Cultura me pediu, queria comprar o Tupinanquim, que eu não queria vender porque eu não queria institucionalizar o Tupinanquim. Mas eu criei, então, a pedido da Secretaria de Cultura, eu criei a Princesinha dos Campos Gerais, que é essa personagem aqui. Que representa um pouco da característica da minha cidade, que é conhecida como Princesa dos Campos Gerais, Princesa dos Campos. Só que a princesinha não foi aproveitada naquela gestão, no final dos anos 90,
eles acabaram indeferindo o projeto, teve um corte de verbas, não sei o que aconteceu, e acabou que a prefeitura não adquiriu a personagem, os direitos e tudo, ficou comigo. E aí, em 2002, se não me engano, o presidente da Câmara Municipal queria uma cartilha para distribuir em escolas de ensino fundamental básico, ensino fundamental 1, perdão, falando sobre o trabalho da Câmara Municipal, o trabalho de legislação, como funcionava a Câmara e o trabalho dos vereadores. E aí eu aproveitei a Princesinha e fiz a Princesinha na Câmara Municipal de Ponta Grossa, que é um gibi de 12 páginas, miolo preto e branco. Foi meu primeiro trabalho institucional, que deu origem a outros, onde eu aproveitei tanto a Princesinha quanto o Tupinanquim. Esses trabalhos que vieram depois foram encomendados pela Prefeitura em 2004. Um era sobre o Estatuto do Idoso, e ele acabou não sendo publicado, eu não sei porquê. Teve algum problema burocrático. O outro era sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse foi publicado e foi muito legal, porque eu usei o Tupinanquim e a Princesinha juntos, e eu não estou com ele aqui, não sei nem se ainda tenho algum exemplar, mas eu tenho desse daqui, que é o último que eu fiz nessa sequência, que é Os Arroios Urbanos de Ponta Grossa. É um trabalho de educação ambiental sobre os arroios urbanos, que tiveram um trabalho de recuperação na época, um projeto de resgate ambiental. Foi bem bacana, porque aqui eu pesquisei e pude contar um pouco da história dos arroios, que tem muitos na minha cidade. E eu tenho aqui 2 trabalhos, que esse daqui é um livro que eu fiz a arte, eu fiz as ilustrações, é um livrinho que ganhou um concurso municipal de contos, que tinha edições a cada ano, e eram convidados artistas locais para fazer as ilustrações. E esse eu fiz as ilustrações. E esse daqui é o contrário. Esse daqui eu ganhei o concurso com o texto, que é Sapiá e Arixi, a lenda de Ponta Grossa, que conta uma história alternativa da origem do nome de Ponta Grossa. Era uma história que um tio meu tinha contado bem resumidamente. Um dia eu acordei com a história mais completa na cabeça. E é a lenda da Ponte Grossa, né? E uma das coisas mais legais que eu participei recentemente foi o grupo Croquis Urbano. O Croquis Urbano é um movimento que tem no mundo inteiro, de grupos de artistas de cada cidade, que se reúnem para desenhar pontos interessantes da cidade, né? Paisagens urbanas. E o Croquis Urbano em Ponta Grossa foi iniciado pelo pintor João Carneiro, que daí foi embora para Curitiba, e quem assumiu a coordenação foi a Ruth Yumi e a Lenita Stark, ambas pintoras, artistas visuais. E teve mais de 100 edições, eu devo ter participado talvez de 10% dessas edições, mas foi muito bacana. Uns 15 encontros que eu participei, foi um trabalho muito gratificante também. E eu não tenho como deixar de falar dos livros, né? Em 2008 eu consegui publicar o meu livro de poesia. Esse aqui é o livro Desenhos de Linguagem. Também é uma publicação independente, mas veja, ele tem lombada, tem orelha, tem texto e ilustrações coloridas. E ele tem um formato de poesia visual. Deixa eu ver aqui uma poesia. Vejam, ele tem a diagramação dele, eu fiz uma diagramação visual mesmo. Então é um livro de poesia visual e por isso o nome Desenho de Linguagem. E os desenhos do Tupinanquim que ilustram são poesias visuais também. E eu costurei esse livro. Eu costurei com agulha. Então ele tem um acabamento
mais ou menos profissional, mas é uma edição completamente independente, que teve acho que 250 cópias mais ou menos, e esse é o último exemplar. Né? Eu posso fazer mais alguns, espero fazer uma nova edição em breve.